Saudações, brunegas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flanáticos. Rapaziada, vamos ver a análise do troca de passes, mano. Vamos ver o que o Pedrinho falou, se o Pedrinho participou. E, mano, que vexame do Flamengo na partida de ontem contra o Cuiabá, 3-0, fora o baile, time não jogou nada, time ridículo. Quinta-feira tem jogo, vamos ver como é que eles vão jogar, né? Mas vamos ver a análise desse jogo contra o Cuiabá e do troca de passes. Mas antes, vai deixando o seu like, se inscreva pro Flanático, esse cada vez mais. Mas, rapaziada, tamo junto, fui. Mas um domínio completo, né, de um Cuiabá indo com o time ideal, tido como o time ideal do Antônio Oliveira, contra um Flamengo muito focado em Conmebol Libertadores. Deu o reflexo de quem entregou mais ao jogo, se dedicou mais ao jogo. Boa noite, Igor. Tudo bem, Mansur? Tudo bem. Boa noite, Martim. Boa noite a todo mundo que assiste a gente. É impossível você... Isso tudo que você colocou é verdade, conta a história do jogo. Agora, é impossível você olhar para essa partida e dissociá-la do restante da rodada. Ela reforça aquela sensação de quando você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e você diz, quem é o perseguidor do Botafogo? Ninguém se apresentou ainda. Seja pelos problemas dos perseguidores, seja porque, conforme o aproveitamento espetacular do Botafogo se materializa numa distância gigante entre primeiro e segundo colocado, os adversários olham para outras competições e têm outras prioridades. O que não justifica a atuação terrível do Flamengo na noite de hoje. Mas mostra que, de maneira realista, você não consegue olhar para a tabela e ver um perseguidor direto do Botafogo. Martim, uma boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Mansur. O Cuiabá está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Pontos. E na próxima rodada pode passar o Flamengo, que é o segundo. E a gente vai falar muito sobre isso, hein? Muito sobre isso. Hoje é um rápido break, uma parada muito rapidinha aqui no Troca de Passe. Para volta, a gente começar a ouvir a galera que estava na transmissão, grafite, o PC já posicionados. Você não sai daí, é rapidinho, a gente já volta. O Jader no chinelo já foi embora, né? O Jader já deve estar jantando nesse momento. Mas, grafite, PC aqui. Amigos, uma ótima noite para vocês. E que jogo, cara. Assim, o Davidson fala, né? E fala de 718 assuntos ao mesmo tempo. Mas o que ele fala, tem algumas coisas que são bem certas, PC. Tem rodada após rodada, que tem muita gente olhando para outros times e pouca gente olhando para o Cuiabá. E o Cuiabá está trabalhando, faz mais um 3-0, mais um resultado expressivo, vai a 28 pontos e tá aí, num baita de um campeonato, um baita jogo. Boa noite, amigo. Boa noite, Igor, Mansur, Martim, quem nos acompanha. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cuiabá terminou com 20 pontos. Nesse segundo turno, ainda faltando uma rodada, o Cuiabá já está com 28. O primeiro objetivo do Cuiabá no campeonato é escapar daquela área de rebaixamento. Tem um campeonato sem sobressaltos, tudo leva a crer que o terá. Hoje mostrou mais uma vez por que essa equipe, que tem uma sequência de jogos sem perder, desenvolveu coletivamente o seu jogo de uma maneira muito mais eficiente do que um Flamengo que foi frágil na marcação e inoperante na criação. Uma equipe que não constrói com a bola e que não consegue criar dificuldade para o adversário sem a bola, ela vai ter muita dificuldade em conseguir o resultado favorável. E o Flamengo foi hoje isso, né, Grafite? É verdade. Boa noite, meninos. Tudo Igor, bem, Grafa? Martim, Mansur, amigas e amigos do Troca. Realmente o que o PC trouxe, né? O Flamengo estava desconectado, né? Acho que é difícil você trazer atenção de um jogo de Libertadores no meio de semana para o brasileiro no final de semana, sabendo que daqui 3, 4 dias você tem a Libertadores de novo a decisão. E o Flamengo hoje estava um pouco desligado, né? Os jogadores não conseguindo, mesmo com uma equipe alternativa, entre aspas, uma equipe muito forte tecnicamente, Cebolinha, Araújo, Pedro, jogadores que têm qualidade. No segundo tempo entrou o Bruno Henrique, entrou o Alan, o Thiago Maia foi deslocado para o lado esquerdo. Mas foi um Flamengo bem abaixo e um Cuiabá que estava numa rotação bem acima do Flamengo. Desde o comecinho do jogo, impondo dificuldade no primeiro tempo, não conseguiu definir bem as jogadas. No segundo tempo, em 20 minutos, conseguiu 2 grandes finalizações, jogadas individuais. O primeiro gol do Matheus Fernandes, né, o lateral direito, que é muito bom. Matheus Alexandre, desculpa, que é um muito bom lateral direito, marcou o primeiro gol. Na sequência, o gol do Cleiton e no final já o gol do Davidson, mas uma partida do Cuiabá muito bem elaborada, muito bem trabalhado. Acho que o Cuiabá, o próprio Bragantino também vem fazendo um grande campeonato. E são equipes que a gente não fala muito por conta da briga que tem ali pelo segundo lugar da tabela. É o Bragantino em quinto, com 31, o Cuiabá em 8º, com 28. Eu queria levantar a discussão sobre esse elenco do Flamengo, e quando o Flamengo entra em campo com um time alternativo, que se fala, né, dos talentos individuais, citaram, né, o Cebolinha, o Luiz Araújo, que é a contratação da janela. O ataque hoje era Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. O ataque realmente deixar com inveja várias outras equipes. Agora, o que me
faz levantar esse debate é no setor criativo do jogo. Assim. O Flamengo, quando perde, para mim, vai dando mostras disso na temporada inteira e não é só no Brasileiro, que quando não tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou pelo menos um dos dois em campo, o Flamengo sofre muito, né, criativamente. É claro que, pelo nível desses caras, a prateleira que eles colocaram, é difícil que entre alguém, né, e que faça não sentir falta. Mas o Flamengo praticamente perde o setor criativo. Perdeu o Everton Ribeiro hoje por causa de uma disposição. Ele não foi relacionado. Pelo roteiro que o jogo teve na fase inicial, o São Paulo iria colocar o Everton Ribeiro no segundo tempo. Mas a gente falando de montagem do elenco, e de um elenco que, obviamente, é muito forte. Não falta alguém, quando não tem o Everton Ribeiro, não tem o Arrascaeta, para tomar conta até de um setor criativo, deixar o time que tem tanta peça na frente, como é o caso do Luiz, o caso do Everton, para municiar mais o Pedro, porque hoje era o Vitor Hugo muito discreto, o Gerson numa função muito longe até dos caras no início, principalmente no primeiro tempo, e pouquíssima criatividade. Um time que tinha 1 contra 1 em alguns momentos, mas não tinha ninguém para municiar. Não é um time desequilibrado nessa formação? Ele tem muitas opções para jogar pelos lados, né? Caso do Araújo, do Cebolinha, o próprio Bruno Henrique. Mas nessa função do Arrascaeta e do Everton, ele tentou trazer o Claudinho, que seria uma opção alternativa muito boa, que é um jogador de muita dinâmica, que consegue criar boas situações de jogo, né, nessa transição. Hoje o Gerson estava muito sobrecarregado, estava voltando muito para tentar armar o jogo e realmente não teve conexão, né? O Luiz Araújo acho que foi o que mais tentou hoje, né? 1 contra 1, ele fez uma jogada no primeiro tempo, onde ele acha um passe para o Cebolinha que é interceptado no segundo tempo. O Walter faz uma grande defesa numa cortada. Agora o Everton Cebolinha muito apagado, né? Um jogador que a gente não consegue ver aquele 1 contra 1 que ele tem, aquela característica dele de quebrar linhas. Ele não conseguiu, tanto é que o Bruno Henrique entra na vaga dele. Mas o Flamengo tem esse desequilíbrio no plantel dele. Quando não tem a Arrascaeta e o próprio Everton Ribeiro, o Flamengo sente muito. E aí Pedro não foi municiado, a bola não chegou numa bola que foi quebrada, né? Que ele ganhou no mano a mano, mas não conseguiu finalizar bem. Me permita, eu entendo que independentemente da ausência de alguém que possa trazer essa dinâmica de jogo, a atuação do Flamengo hoje foi muito abaixo dos conceitos que o São Paulo quer ver na equipe. Acho que esse é que é o problema. Um todo, né? Equipe, né? Exatamente. Você tem... não tem alguém, não tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta. É uma discussão, ok. Mas os conceitos, aquilo que o São Paulo quer implantar na equipe do Flamengo, hoje você não viu esses conceitos. No primeiro tempo, exceto por uma jogada em que o Pedro dá uma bicicleta e o Gerson não alcança, você não viu o Flamengo trabalhar a bola. E isso não está diretamente, eu não faço, porque não tem alguém que organiza o jogo no meio de campo, então o Flamengo... Não, me pareceu hoje uma equipe muito desajustada em vários modos do jogo, especialmente esse de quando estava sem a bola. O jogo estava 0-0 e o Sobral e o Cepelini reinavam no jogo. Reinaram no jogo e isso não tem... Aí nós não estamos falando de articulação, nós estamos falando de marcação. E isso aí não é porque não estava o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, até porque o Everton é um jogador de marcação um pouco mais forte, mas o Arrascaeta não tem por característica ser um jogador que marque. O problema ali é que a equipe estava completamente desarranjada, sem equilíbrio no momento sem a bola e sem objetividade no momento com a bola. E isso certamente deve ter deixado o São Paulo extremamente incomodado. E tão incomodado que o jogo já acabou há 10 minutos e ele não começou a dar entrevista coletiva. Me parece? O vestiário não deve estar tranquilo. Ele geralmente dá entrevista coletiva muito rápido. Não deve estar tranquilo. Sabe o que me chama a atenção? PC, grafite, amigos. Essa discussão está na mesa desde o ano passado, pelo menos, no Flamengo. Quando se acumulam as competições e o Flamengo se vê obrigado, ou o treinador se vê obrigado, a eventualmente ter que mesclar, ter que descansar alguém, ter que administrar os minutos, o Flamengo quase sempre se vê obrigado a alterar drasticamente o que é a cara da equipe principal ao formar uma equipe modificada para jogar o Campeonato Brasileiro. O que é o Flamengo hoje do São Paulo? Que, aliás, é um trabalho que se aproxima dos 30 jogos, não é um trabalho longevo em termos de tempo, mas é um trabalho que se aproxima de 30 jogos e que, para mim, produziu até agora mais atuações abaixo do esperado do que atuações satisfatórias. Mas isso, tudo bem, é um processo que mais na frente pode ter seus resultados. E vinha até de 3 jogos com alguns sinais um pouco mais animadores, mas essa é uma outra discussão. Qual é a cara desse... O que se busca com esse time hoje? É quase sempre um time que tem 2 jogadores muito abertos, mas que acumula 4 meio-campistas por dentro, mais um centroavante.
ou seja, que tem linhas de passe e de aproximações pelo centro do campo, além dos homens abertos. O que foi o Flamengo hoje? Um time com 2 pontas abertos, porque quando jogam 2 pontas abertos, o Flamengo não tem laterais que ataquem e construam por dentro. Não é característica dos laterais do Flamengo, sejam os titulares, sejam os reservas, a não ser quando você tem o Felipe Luiz, que não tem hoje, que constrói um pouco mais por trás. Que inclusive estava no CT se preparando para o jogo de quinta-feira. Então eram 2 pontas abertos, o Gerson sendo um jogador que se aproximava um pouco mais do Pedro e um latifúndio de campo para Vitor Hugo e Thiago Maia cuidarem, e daí a observação do PC de que eles eram totalmente envolvidos pelo trio de meias do Cuiabá, que aliás fazia uma ótima partida. O Flamengo estranha a si próprio, por vezes, quando ele joga com a sua formação não titular, ou substancialmente modificada. Isso vem de 1 de 2 temporadas. Então você tem aspectos que você pode falar do trabalho do Sampaoli, que é justo fazer algumas observações ao nível que o time ainda não atingiu com 30 jogos, mas é muito importante falar também de projeto esportivo nesse Flamengo. Por quê? Ninguém tem garantia de que com dinheiro você vai ganhar os campeonatos. Porque pode ter um Botafogo com uma campanha extraordinária que você não vai controlar. Mansur, eu vou ter que te interromper. Então, a gente volta. Minuto, porque a gente volta na discussão, porque o São Paulo vai falar agora. Já me despeço dos amigos aqui do PC e do Grafa. Sempre um prazer na companhia de vocês. Você está em boas companhias. Muito, muito. Sempre boa companhia. O Grafa tá cheio de fome, tem que liberar. Fala, São Paulo! Então é isso, rapaziada. Vocês viram aí a análise do troca de passe, do Grafite, do Paulo PC Vasconcelos, do Mansur. E, mano, não tem o que acrescentar. Uma partida ridícula. O time do Flamengo escolhe competição. Tá mais que na cara, irmão. Tá mais que na cara. O time do Flamengo escolhe competição pra jogar. E eles não querem jogar o Campeonato Brasileiro. É simples. Não querem mais ganhar. Já ganharam 2. Pra quê? Já ganharam 2 Libertadores. Vamos ver como vai ser na Libertadores na quinta-feira, né? Copa do Brasil ganharam 1. Vamos ver como vai ser na Libertadores, né? Porque vai ter que ganhar, mano. Porque o time do Olímpia vai vir amassando. Jogo fora de casa e, irmão, vai vir pressão. E se não ganhar, meu Deus do céu. Eu não imagino o Flamengo sendo eliminado na quinta-feira, rapaziada. Mano, é isso, mano. Não tem o que fazer. Já vai curtir e se inscrevendo aí no Flanático. Vídeos de Flamengo todos os dias aqui. Se curte, se inscreva pro Flanático crescer cada vez mais. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fui.